Lítio na água potável aumenta o risco de crianças nascerem com um transtorno do espectro autista? Olá, meu nome é Alex Tavares, eu sou doutor em Modelagem e Tecnologia para o Meio Ambiente aplicada a recursos hídricos, mestre em Modelagem Computacional, e hoje eu vou falar de um artigo que saiu em abril de 2023, abril do ano passado, e o título desse artigo, eu vou fazer uma tradução livre, tá, do título desse artigo, porque ele é um artigo que está em inglês, e eu fiz uma tradução livre dele que é o seguinte: a associação entre a exposição materna residencial geocodificada estimada ao lítio na água potável e o risco do transtorno do espectro autismo em filhos na Dinamarca. Quando a gente fala de residência geocodificada, só para a gente entender, é uma residência que ela tá, ela foi mapeada utilizando, além do endereço, né, é, latitude, dados de latitude e longitude. Por isso que ela é geocodificada, certo? E aí esse estudo ele investigou se a exposição das mães ao lítio, tá, presente naturalmente na água potável, aumenta o risco das mães em período de gestação, aumenta o risco dos filhos nascerem com um transtorno do espectro autista. Tá? Então, esse estudo ele começa falando da importância, né, do lítio, que é um mineral natural que ajuda a estabilizar o humor e é usado para tratar algumas condições mentais, porém, quando tomado por mulheres grávidas, pode afetar os bebês. E esse estudo ele procurou ali, saber se o lítio na água potável também poderia estar relacionado ao desenvolvimento do autismo nas crianças. Tá? Então, o objetivo desse estudo, né, foi analisou se a exposição das mães ao lítio na água potável durante a gravidez estava associada ao desenvolvimento do autismo nos filhos. Tá? E eu vou falar um pouco também da importância desse endereço geocodificado. Né? Então, como é que foi feito o estudo? Tá? Para não entrar em detalhes muito técnicos, porque eles utilizaram quartis, né, que são questões de matemática e estatística, e também trabalharam com interpolação de dados, tá? Mas o estudo, os pesquisadores examinaram 8.842 crianças com autismo, tá? E compararam essas crianças com 43.864 outras que não tinham autismo, todas nascidas entre 2000 e 2013. Tá? Na Dinamarca, esse estudo ele foi feito em toda a região da Dinamarca. E eles usaram o endereço das mães para estimar o quanto de lítio elas estavam expostas na água durante a gravidez. Tá? E aí a importância de trabalhar, de ser geocodificado, endereços geocodificados, é porque cada região tem sua especificidade, inclusive de poluição do ar. Né? E aí, né, o que foi medido? O estudo ele usou dados sobre diagnósticos de autismo e mediu as chances de uma criança então ter autismo de acordo com o nível de lítio na água potável que as mães consumiram durante o período de gravidez. Tá? E eles também consideraram outros fatores como a poluição do ar e as condições sociais da família, porque isso tem que ser levado em consideração. Tá? E aí a gente já indo para os resultados, porque é o que interessa para a gente nesse estudo, né? Pelo menos a princípio, né? Eles descobriram que as crianças cujas mães estavam expostas a níveis mais altos de lítio na água tinham uma chance maior de desenvolver o autismo. Né? Para as mães que consumiram água com os níveis mais altos do que de lítio, o risco foi de 46% maior do que para aquelas que consumiram níveis mais baixos. Tá? Então esses resultados não mudaram depois de ajustar para a poluição do ar. Então isso é importante, né? Que eles fizeram um ajuste para tentar pegar a poluição do ar e ver se isso estava interferindo nesses resultados, e não estava, esses resultados não mudaram. Tá? Então, como conclusão, o que o estudo ele
qual a conclusão que esse estudo chegou, né? Esse estudo ele sugeriu que o lítio presente naturalmente na água potável ele pode aumentar o risco, né, de autismo, mas mais estudos são necessários, né, porque isso é o, a pesquisa científica, né, quando você chega a resultados mais concretos e palpáveis. Esse estudo, por exemplo, ele levou quase 2 anos sendo analisado, tá, fazendo levantamento dos dados e análise desses dados e dos resultados, interpretando esses resultados, né, porque ele foi de março, né, de 2023, se eu não me engano, março de 2021 a dezembro de 2024, não me lembro, mas foi cerca de 2 anos aí, tá? E quase 2 anos. Então, e aí quando se chega a algum tipo de conclusão em cima desses resultados, da análise desses resultados, né, o que a ciência diz é que você tem que continuar investigando isso e não simplesmente taxar como uma verdade absoluta. Então, os próprios autores, eles entendem e eles colocam nesse artigo a importância de você continuar analisando essas questões do lítio, né, do lítio de forma natural na água potável em mães grávidas, né? E isso talvez possa explicar o aumento, né, possa ser uma das explicações desse aumento, né, exponencial aí que a gente está tendo de crianças nascendo com um transtorno do espectro autista, tá? Então, o estudo ele chega a essa conclusão que o lítio na água potável ele é de certa forma nocivo para as mães gestantes, né? Tem relação com o nascimento de crianças com transtorno e, no entanto, requer estudos mais detalhados, né? Ainda mais estudos para poder começar a pensar talvez em possíveis mitigações, né, dessas situações, porque a partir do momento que você consegue identificar a origem do problema, você consegue mitigar, né, muito desses problemas e muitas dessas situações. Então, quando você faz uma pesquisa, essa pesquisa ela precisa de dados de órgãos que são oficiais, né? Eles usaram esses dados na Dinamarca, eles fizeram esse mapeamento, e aí eles fazem essa coleta de dados através de séries históricas, né? No caso aqui nem foi uma série histórica, porque eles pegaram de 2000 crianças que nasceram de 2010 de 2000 a 2013, né? E em cima disso eles fazem um levantamento de dados mapeando, né, o lítio na água. Então, e aí chega-se a uma conclusão. E quando se chega a essa conclusão, vem junto acompanhado mais questionamentos, né, há uma necessidade maior de você continuar fazendo essa pesquisa e para poder entender esse comportamento, né, essa relação do lítio na água com o transtorno do espectro autista. Tá? Então, inclusive desse estudo, eu não falei, mas nesse estudo eles trabalham aí com um intervalo de lítio aí de até um intervalo de 0 a 30 ou 32 microgramas por litro. E a partir ali de 16 microgramas ali, por litro, já começa a perceber uma relação mais potencial, né, de risco de crianças nascerem com transtorno do espectro autista nessa dosagem de lítio na água, né, de a partir de 16 microgramas por litro. Tá? E aí é onde ele considera esses níveis mais altos, que inclusive aumenta o risco em 46%, né, de chance em relação às mães que consumiram uma quantidade menor de lítio na água.
né? Então esse estudo ele é importante para a gente poder tentar entender, primeiro porque existem questões ambientais por trás também do transtorno do espectro autista, né? Não é só uma questão hereditária, né? Como a gente também vê, existe a questão hereditária, existe a questão também ambiental que está sendo estudado, né? Como por exemplo a água, né? Esse lítio na água. A ideia desses estudos é tentar entender a origem, né, das crianças que nascem com esse transtorno e tentar, de certa forma, mitigar esses problemas, porque quando você consegue encontrar a origem, você consegue, de certa forma, pelo menos mitigar, diminuir, né, esses problemas. Não sei, que seja reduzindo a quantidade de lítio na água, não sei como é que faria isso, né? Mas essa é a ideia dos estudos, é você entender a origem para poder entender como é que você vai atuar, como é que você vai resolver ou mitigar determinado problema. Tá? Então, esse estudo ele foi feito em toda a região da Dinamarca. Eu vou deixar na descrição, né, o link para esse artigo, tá? Eu coloquei, vocês viram o título em inglês no vídeo, mas eu vou deixar a descrição do link nesse vídeo. Quem tiver acesso aos periódicos da CAPES, né, vai conseguir fazer esse acesso por meio do Web of Science, que é uma base, né, de dados, e esse artigo eu encontrei lá, nessa base da Web of Science. Né? Se você colocar esse título, ele vai te trazer esse artigo. Se não, você pode jogar no Google, porque ele vai te jogar direto para a página onde ele está hospedado esse artigo também. Não sei se você vai ter acesso diretamente ao artigo, ou só o resumo desse artigo, né, porque depende de acesso, de níveis de acesso, de autorização, de permissão. A gente, quando faz pesquisa, a gente tem, por meio das instituições, acesso a esses artigos, né, que isso é financiado pelo governo. Mas eu vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em olhar esse artigo com mais calma, né, e tentar entender esse artigo um pouco e a importância também desse artigo, não só o impacto, né, dos resultados, mas a importância, o propósito desse artigo, e que muito provavelmente tem outros artigos, eu não cheguei a procurar, mas muito provavelmente tem outros artigos. Esse próprio artigo já pode estar sendo baseado em algum outro tipo de estudo, né? Geralmente mas o que eles conseguiram interpretar com esse estudo foi muito importante, né, para a gente poder entender. Esse estudo ele tem um pouco mais de um ano, ele foi de abril de 2023, né? Então é um estudo recente, né? E esse estudo ele justamente ele está vindo devido à necessidade do entendimento, né? A comunidade científica toda tentando entender essa explosão que a gente está tendo de crianças com transtorno do espectro autista nascendo. Né? Antes você tinha uma quantidade e hoje você já tem uma quantidade muito maior de crianças nascendo, né, com o transtorno do espectro autista. Então, esse estudo ele é importante para a gente poder tentar entender, né, e mapear onde é que a gente, como que a gente pode tentar mitigar talvez esses problemas e entender a origem de dessa explosão, né, de crianças nascendo. Então, né, o lítio, quer dizer, ele tem a sua importância nos tratamentos, mas esse estudo ele foi voltado para analisar o lítio na água potável ingerido por gestantes, tá? E aí, para quem chegou até aqui, né, se quiser se inscrever no canal, ativar as notificações para poder estar acompanhando os vídeos que vão saindo no canal, são vídeos interessantes, tá? Então, até um próximo vídeo.